Fala, nação, tudo bem com vocês? Estamos chegando, hein? Última coluna Flamengão do mês de janeiro. Opa! Muita coisa que está acontecendo, coisas não tão positivas, coisas muito positivas. E um tema que eu vou falar para vocês, trazer para vocês, primeiro com minha nota de repúdio. No último final de semana, nosso canal Flamengando foi hackeado. Algum desocupado resolveu usar o seu tempo para mexer no nosso canal, tomou posse das nossas senhas, excluiu muita coisa, muitos vídeos, muito conteúdo que a gente tinha colocado para vocês. Mas, por Deus, graças a Deus, a gente conseguiu reconquistar nosso canal, a gente conseguiu reconquistar o que é nosso, e aos pouquinhos a equipe que está sempre organizando os vídeos, está sempre colocando conteúdo, vai aos poucos normalizando esse conteúdo. Então, para você, querido, que teve tempo para mexer com o nosso canal, chora. Chora porque a gente conseguiu conquistar, conseguiu, através do nosso esforço, da nossa dedicação e principalmente de você aí, ó, que é inscrito no canal Flamengando, que está conosco, vem com a gente. Então, aproveitando o momento, eu peço para que vocês continuem se inscrevendo no canal, compartilhando em todas as nossas redes, no Instagram, no Quai, no X, e tudo que a gente tiver de rede social, vocês puderem compartilhar, divulgar, vir conosco, para a gente poder estar sempre junto, sempre evoluindo. E quem tiver afim de usar o seu tempo para atrapalhar o nosso canal, só vai perder tempo. Porque a gente é Mengão, a gente é rubro-negro, a gente vai para cima. Com todo respeito, com todo carinho, mas aqui com a gente não vai se criar. Beleza? E retomando o assunto do Mengão, né, agora a gente pode falar com um pouco mais de tranquilidade. Paquetá chegou, gente. Paquetá chegou. Ontem, quinta-feira, o Paquetá foi apresentado, aliás, chegou no aeroporto. Muita gente para receber o nosso cria, receber o nosso garoto Paquetá. Esperamos que o Paquetá possa urgentemente entrar em campo, dar alegrias para a nação. Paquetá que foi contratado por 42 milhões de euros. Para quem lembra do Flamengo alguns anos atrás, sofrendo para pagar salários, imaginar que o Flamengo, com a contratação do Paquetá, fez a maior contratação da história do futebol brasileiro. São mais de 260 milhões de reais. E não para por aí não, vem mais gente por aí. Vem mais gente por aí, a gente já apresentou o Vitão, já apresentou o Endro, o goleiro Endro, agora o Paquetá que chega. E de repente, se hoje o nome do Paquetá sair no bid, no domingo já podemos ter Paquetá contra o Corinthians lá em Brasília, galera. Mas nem de tranquilidade é a Semana Rubro-Negra. A Semana Esportiva Rubro-Negra começou com uma derrota no Fla-Flu, Flamengo muito mexido, o Flamengo com Felipe Luiz poupando alguns jogadores para dar um pouco mais de carga, de parte física para esses jogadores. Eu, particularmente, não queria que o Flamengo tivesse entrado em campo nos dois últimos jogos do Campeonato Carioca, tanto contra Vasco quanto contra o Fluminense. Acho que o Flamengo poderia ter continuado se preparando um pouco melhor. Colocar time titular nem sempre é sinal de que vai ser vencer o jogo. Podemos vencer, podemos empatar e podemos perder, como perdemos para o Fluminense. Tivemos uma situação um pouco complexa, difícil, ainda tem uma rodada no final de semana, inclusive hoje tem jogo do Campeonato Carioca, e a gente tem que torcer para tropeços dos clubes que estão no nosso grupo, para que a gente possa, de repente, conseguir conquistar essa classificação. Para não jogar aquele grupo X, onde 4 times fazem 6 jogos, jogo que não acaba mais, para que um seja rebaixado. Não há possibilidade do Flamengo ser rebaixado. O problema é atrapalhar o segmento do ano, atrapalhar a sequência da temporada de preparação para as competições mais importantes que virão. E por falar em competição importante, o Mengão estreou no Campeonato Brasileiro, mas infelizmente estreou com derrota contra o São Paulo. O Flamengo, que saiu vencendo o jogo, um gol do Plata, acabou cedendo um empate com a cabeçada do Luciano, sempre o Luciano castigando o Flamengo, e teve a virada no gol do Danielzinho e 2 falhas bizarras da nossa defesa. Então, com isso, o Flamengo perdeu a segunda partida consecutiva no ano, fato que não ocorreu no ano passado. Então, a luz de alerta tem que começar a ficar um pouco laranja, indo para o amarelo para a gente ficar atento, porque domingo a gente tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians, valendo o primeiro título do ano, primeiro troféu que a gente vai disputar, tem que ganhar. Tem que ganhar para trazer tranquilidade, para que o Mengão possa normalmente tomar e retomar o seu lugar de vitórias, de conquistas,
Então, para isso, a gente torce e espera que nossos jogadores possam entender que esses 2 jogos já passaram, a gente já perdeu, não há mais o que fazer. Daqui para frente, sim, a gente pode melhorar e, principalmente, se preocupar com a parte física. Isso é o que me incomoda hoje. Vejo que o Flamengo ainda não está no ápice. Aliás, ninguém está no ápice físico. Mas o Flamengo, dos grandes clubes brasileiros, foi o último a se representar. Com isso, consequentemente, provavelmente vai ser o último a entrar em forma. Só que o tempo não para. As competições estão aí. O Flamengo perdeu no Brasileiro, o Flamengo perdeu no domingo para o Fluminense e tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians. Na quarta-feira já pega o Inter aqui no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem que estar sempre atento e ligados para que o Mengão possa retomar o caminho das vitórias. Mas nós, como torcedores, temos que entender sempre que o Flamengo é o time a ser batido por todos os outros. Para todos os outros adversários, ganhar do Flamengo é final de Copa do Mundo. E o Flamengo precisa estar sempre atento a isso. Precisa igualar na parte física e emocional, para que a parte técnica nossa, que é muito favorável, possa sobressair. É isso que a gente tem que entender. É isso que os jogadores do Flamengo precisam entender. Mas o torcedor precisa também ter um pouco de paciência. Nada foi perdido ainda. O Flamengo perdeu para o Fluminense, é fato. Perdeu para o São Paulo, é fato. E mesmo que perca para o Corinthians, não é o que eu desejo, não é o que eu espero. Acredito que o Flamengo vai fazer uma grande partida e vai conquistar o primeiro campeonato do ano, a primeira taça do ano. Mas mesmo que ocorra um revés, que o Flamengo perca esse jogo para o Corinthians, nada está acabado. O ano está apenas começando, gente. Fevereiro é domingo é 1º de fevereiro. Então, tem muita coisa a acontecer. Daqui a pouco vem Copa do Brasil, daqui a pouco vem Libertadores, jogos mais agudos do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo vai se preparar. Porque sabemos que o ano é muito longo, muitas competições, e os reforços estão chegando. E os jogadores que estão aqui conosco, no nosso elenco, vão entrando em forma. A Arrascaeta fez o primeiro jogo na quarta-feira. Entrou no segundo tempo, jogou ali por em torno de 25, 30 minutos, não foi tão bem, errou alguns passes que normalmente ele não erra, é normal, faz parte. E teve um lance que quem acompanhou o jogo viu, um pênalti claríssimo, não marcado, em cima da Arrascaeta. Mas também não dá para culpar o árbitro pelo resultado ruim do Flamengo. Porque se o pênalti fosse marcado e convertido, o Flamengo apenas empataria com o São Paulo no jogo, onde no primeiro tempo o Flamengo foi absoluto. O Flamengo teve melhores oportunidades, Carrascal teve uma chance incrível, podendo driblar o goleiro, fazer 1-0 e, consequentemente, poderia levar o Flamengo a dar uma goleada no São Paulo. O São Paulo vinha e vem ainda num momento muito ruim, com problemas na sua diretoria, problemas dentro do elenco, a torcida vaiando e pegando no pé dos jogadores. O Flamengo conseguiu levantar um pouco o moral do São Paulo. Mas tudo bem, faz parte, a gente está aqui para melhorar o astral do nosso Mengão. E vamos para cima. Vamos para cima que domingo a gente tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians, primeira taça do ano. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e com a fé em Senhor Jesus a gente vai conseguir levantar o primeiro troféu do ano. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui, pedindo a vocês que se inscrevam nas nossas redes, compartilhem nossos vídeos. Para vocês que conheçam pessoas, chamam os rubro-negros para vir para cá, canal Flamengando, o canal mais rubro-negro do Brasil, beleza? Vem, chama a galera para cá. E mais um recadinho para esse desocupado que tentou acabar com o nosso canal, que tentou destruir nosso canal. Chora, querido, chora, porque o canal Flamengando e a galera que tá junto com a gente é rubro-negra. É aqui, ó, Mengão no coração, Deus acima de tudo, porque a gente sabe que com Deus no coração é acima de tudo, Flamengo só pra cima. Vem com a gente no canal Flamengando. Valeu, galera, um beijão, bom final de semana a todos, nos vemos em breve. Valeu!